Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Desprendendo-se das ideias negativas, um monge peregrino ia caminhando apressadamente pela estrada. Subitamente apareceu por entre os capins altos da beira da estrada um homem de grande estatura. Por favor, senhor, ele disse ao monge, que se virou com um ar meio distraído. O que você quer? Vi que o senhor é um monge e queria pedir-lhe um favor. Salve-me dessa vida de pecados que tenho levado. Sou um criminoso, um ladrão. Fui expulso de casa por meus pais, como se estivesse afundando na lama. Fui praticando crime após crime. Tenho medo do futuro que me espera e não sinto sossego nem por um instante. Salve-me, por favor. Livre-me desse sofrimento, dessa angústia. Assim dizia o homem, ajoelhando-se diante do monge. Após ouvir tudo em silêncio e com os olhos fitos no homem, o monge disse de repente: Puxa, estou com muita sede. Será que não há alguma fonte por aqui? Com expressão de surpresa por essa repentina pergunta, o outro respondeu: O senhor está com sorte, pois há um poço velho logo ali. Não tem rodana nem balde, mas eu tive uma boa ideia. Tenho aqui uma corda e vou amarrá-la na sua cintura e desçê-lo. Descê-lo na sua cintura e descê-lo para dentro do poço. O senhor poderá tomar a água do poço até saciar. Quando terminar de tomar a água, deve-me um aviso e eu puxarei para cima. O monge ficou muito contente e pediu-lhe que o descesse para o fundo do poço. Instantes depois veio lá do fundo a voz do monge. Pode puxar. Está bem, respondeu o outro, e deu um puxão na corda, empregando a sua grande força, mas nada de um monge subir. Que coisa estranha! O peso era tão grande que até parecia haver um bloco de chumbo na extremidade da corda. Que esquisito, pensou o homem, e esticando o pescoço pela borda, perscrutou e a semi-escuridão do interior do poço para ver o que se passava lá no fundo. Qual não foi a sua surpresa ao ver um monge firmemente agarrado a uma grande pedra que havia dentro do poço. Por um momento, o homem ficou mudo de espanto, depois gritou zangado: Ei, que negócio é esse? Que diabo o senhor está fazendo aí? Pare com essa brincadeira boba. Já está escurecendo e logo será a noite. Vamos, largue essa rocha imediatamente para eu poder içá-lo? O monge respondeu: Calma, meu rapaz, e escute bem o que vou lhe dizer. Você é grande e forte, mas mesmo com toda essa força você não consegue me içar. Se eu fico assim agarrado a essa rocha, sabe, é exatamente isso que está acontecendo dentro de você. Você se considera um criminoso, um ladrão, um filho pródigo e está firmemente agarrado a essas ideias. Desse jeito, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa faça um esforço enorme para reerguê-lo, não vai adiantar nada. Tudo depende de você. É você quem resolve se vai continuar agarrado ou se vai se soltar. Se você quer se salvar, é só desprender-se dessas ideias negativas que você vem mantendo. É muito simples. Desprenda-se, liberte-se. Assim, você vai poder sair imediatamente para o mundo cheio de luz. Vai conseguir a paz de espírito. No entanto, pensamentos ilusórios de todos os tipos têm projetado suas sombras neste mundo, lançando muitas pessoas na escuridão. Essa escuridão é o que chamamos de aflição, sofrimento, infelicidade. Mas é preciso compreender que escuridão ou treva significa apenas ausência de luz. Na verdade, a treva não tem existência real. Por isso, é só aparecer a luz e pronto, a treva desaparece. Só some imediatamente. E compreende isso? Pelo seu jeito, notei que na realidade você é um homem de bom coração. Além disso, é inteligente e dotado de grande força. Percebeu isso? Vejo que já compreendeu. Então está tudo bem. Agora pode içar-me, pois eu também já me desprendi dessa rocha. Uma vez fora do poço, o monge fitou o homem com os olhos cheios de bondade e seguiu seu caminho, deixando atrás de si o homem que finalmente despertara para o bem. Pois é, para a gente poder se desfazer daquilo que nos faz mal, a gente tem que se desprender. O desprendimento geralmente traz sofrimento, né? Quando a gente deixa pessoas para trás, quando a gente deixa situações, né? Quando a gente deixa objetos, nós sempre vamos, de alguma forma a gente vai sofrer rompimentos, né?
desajustes psíquicos, desajustes amorosos e até os espirituais. É muito complicado você deixar algo que você acredita ou que você tem apego por uma nova situação, pessoa ou circunstância que seja. É muito complicado. A maioria das pessoas preferem morrer apegadas naquilo que está te matando, porque dói largar, dói abandonar, dói deixar de lado. E às vezes é o caminho mais correto a se ter, diante de algumas circunstâncias. Jesus não largou o osso, né? A sua missão, mas era um espírito superior. Conseguiu sofrer tudo o que ele sofreu para a chegada da cruz. Mataram, execraram, humilharam ele, e ele não abandonou sua missão, mesmo com tanta dor. Dor física, inclusive. Porque ele tinha algo maior. Ele não tinha apego às coisas que ele via e sentia aqui. Ele tinha apego do lado espiritual. Ele acreditava na vida após a morte. Ele acreditava nas conquistas morais dele e dos outros que ele estava ali ensinando. Então, ele não focava na dor aqui, presente. Ele focava na glória, na alegria, na luz. Como ele falou aqui, a escuridão, ela não existe. Aqui, se eu desligar o abajur, tanto o que está na mesa como o que está ali atrás, vai ficar tudo escuro. Mas a escuridão não existe, porque se eu acendo a luz, acaba a escuridão. Então, nós conseguimos, através do nosso pensamento, das nossas atitudes, da nossa fala, da nossa sensibilidade, agir em favor de nós, com coisas boas que vão acender luz em nós. Quem fica preso na amargura, na tristeza, nos pensamentos de traição, na má convivência com algumas pessoas, com situações no trabalho, na família, no social, que te desagradam, se você ficar colocando tudo isso na tua mente, no teu coração, você vai poluindo ele. Você vai carregando ele de trevas. Mas se você fizer o contrário, tudo isso sai. O que você vai encontrar é o entendimento. Aquele ali está no patamar dele, aquela pessoa está na situação que ela deseja. Eu gosto dela, não gosto do que ela faz. Então, nós precisamos nos desprender daquilo que nos faz mal. Não tem que ir até o final, porque nós não temos essa grandeza de Jesus para seguir até o final com toda a benevolência do mundo. Falar, não, eu vou continuar sofrendo porque eu preciso sofrer. A pessoa que está comigo não gosta de mim, ela me maltrata, mas eu tenho que seguir isso daí. Não, ninguém falou que você tem que sofrer. Deus não fez ninguém para ser um bode expiatório e viver em sofrimento. Nós precisamos do sofrimento para aprender a ser pessoas melhores. Nós temos que ter entendimento dos nossos sofrimentos, que alguns, de fato, eles vão servir para que a gente engrandeça espiritualmente. Mas dependendo de quem você tem e situações que você vive, aquilo não vai te trazer uma elevação. Pelo contrário, vai te trazer uma depressão. E se isso te arrasta, não está sendo feito, você tem que extirpar, você tem que se desprender. Então, a gente consegue fazer isso, apesar das nossas dificuldades. Nós conseguimos nos desprender. O que eu fazia com o meu aluno? Para ele aprender o beabá. Eu tinha que cercar o meu aluno com coisas novas, com motivação nova. Não motivação só a título de brincadeira. Que quando a gente fala para o professor motivar, o professor logo já imagina a brincadeira. A motivação de verdade no aluno não é uma motivação externa. Essa é o princípio. Você faz uma brincadeira, uma dinâmica, vai levantar o aluno? Muitas das vezes levanta. Mas tem aqueles que você não levanta através de uma brincadeira, que ele se retrai, ele não quer brincar, ele não quer participar, ele não quer falar. Então, como é que você consegue fazer o aluno se desprender das ideias negativas, se motivar para que ele vá aprender o que é necessário? Então, eu fazia do aluno círculos de conversa, como eu já falei para vocês. A roda de conversa ela é primordial na sala de aula para você saber mais ou menos o que se passa na cabeça, no sentimento daquela criatura. Se as rodas de conversa ele não fala,
você vai ter que investigar através de outras maneiras. Até o ditado diagnóstico ele vinha na minha mesa para fazer e eu ficava questionando o aluno. Ah, você é filho único? Você tem mais irmão? Nossa, seu caderno tá tão bonito. Ou então, não, seu caderno tá mal cuidado. O que aconteceu? Ah, foi meu irmão que pegou. Ah, teu irmão tem acesso às suas coisas. Então, eu ia investigando ali para saber qual eram os problemas que aquela criança tinha, para chamar pessoas que tinham o seu campo profissional para trabalhar aquelas questões com o meu aluno. E aí a gente fazia aquele campo de proteção. Eu falava que eu trabalhava com uma rede de proteção. Então, aquele GCM que vinha na minha sala falar que para que servia a profissão dele, para que ele estava ali na cidade andando de viatura, parando em faróis, parando carros, questionando pessoas, ajudando pessoas a atravessar uma rua. Aquele GCM que eles viam na sala de aula falando com eles, era o mesmo GCM que quando eles iam para a rua, eles encontravam e cumprimentavam. Aquele bombeiro que vinha na minha sala, ou que eu ia no quartel fazer visitas e que falava do seu trabalho, da sua família, dos seus estudos para ser bombeiro, do seu trabalho com o teu corpo, que tem que manter um físico atuante para poder fazer as ocorrências com sucesso. Aquele bombeiro que falava de boa alimentação, porque eles precisam ter uma boa alimentação para ter uma boa conduta, né, do corpo, para trabalhar bem numa ocorrência. Aquele mesmo bombeiro que falava sobre essas coisas era o mesmo bombeiro que eles viam em ocorrências na cidade, que eles encontravam na porta do quartel, ou que eles levavam inclusive um bolo para esse quartel para agradar os bombeiros depois. Então esses elos, essa rede de proteção, eu trazia pessoas que faziam com que essas crianças iam se desprendendo aos poucos dos exemplos errados, das condutas erradas que eles tinham nas suas casas, no meio em que eles viviam. Sejam os irmãos atrapalhados, os pais, algum tio, sempre vinha notícias de pessoas da família envolvidas com drogas, com prostituição, com promiscuidade, com prisões, com violência. Então a gente conseguia desprender o aluno disso, mostrando para ele que aqui do outro lado ele podia virar e ver um mundo bem diferente. Então eu tenho meu pai e minha mãe nessa situação, mas eu não vou ser igual meu pai e minha mãe. Eu respeito, eu agradeço, eu acolho meu pai e minha mãe, mas eu saio daqui e vou para o outro lado. E lá do outro lado tem outra referência para mim, que é a qual eu vou abraçar. Eu vou me desprender do que é ruim e vou para um lugar onde as pessoas me acolhem de uma maneira que eu vou ser mais produtivo, que eu vou mudar a situação da minha família. Seja pela minha conduta, seja pela minha transformação, eles vão vendo e quem sabe eu arrasto minha família para mudar também. Quantas vezes numa reunião de pais, vinha a mãe com um short hiper mega curto e eu, professora, falava, na minha sala não pode entrar assim. Aqui não é praia, não é parque, não pode. Com um short desse a senhora não pode entrar. Ah, tá me discriminando, que eu vou chamar a polícia, que eu vou fazer, não sei, porque sempre tem, né? Alguém para causar. Eu falava, desculpa, mas é reunião de pais e mães, ou seja, tem homens lá dentro, e mesmo que não tivesse, é uma escola, não é parque, não é praia. Eu não posso deixar a senhora entrar com essa roupa aqui, é falta de respeito. Então, muitas vezes eu não era compreendida, me taxavam de tudo que é nome, mas na minha sala não entrava. E a partir do momento que eu começava a encrencar com a mãe, que eu não queria que ela se vestisse daquela forma na minha reunião, eu notava que a criança passava a vir de bermuda na escola também. Porque quando a criança vem de short, é porque a mãe anda de short. Quando a criança vem com ideia de droga, é porque tem alguém na família usando droga. A referência, essas ideias negativas que tem em volta da criança influenciam o comportamento dela e ela vai repetir o processo. Então, como professor, a gente tem que, infelizmente, muitos professores falam, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Primeiro, nós temos que tirar tudo o que tem de negativo em volta da criança. Pelo menos dentro da escola, nós temos essa capacidade, nós conseguimos sim. E a partir do momento que você mostra a luz para a criança, você mostra o outro lado para a criança, ela vai se desprendendo do que é ruim. Ela vai procurando o que é melhor. Ela vai achar outro caminho. E talvez esse outro caminho que ela vai encontrar, ela vai nortear os que ficaram lá atrás, os seus antepassados, os seus irmãos, alguém da família, alguém próximo a ela. Então, o que o professor tem que ter em mente? Que ele tem que trabalhar essa questão das ideias,
positivas, negativas, o que é bom, o que é ruim, o que é moral, o que é amoral, tem que ser trabalhado em sala de aula. Princípios e valores o tempo todo, em todos os tipos de conteúdo que for trabalhado. Todos os conteúdos. Você pode trabalhar moral, você pode trabalhar princípios. Isso aí vai dando alicerce para a criança ir buscando ideias positivas, ações positivas, se transformando enquanto pessoa. Quando a gente se transforma enquanto pessoa, nós buscamos coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado. Se a família não está dando uma boa estrutura, aquilo vai mudar. Se a família tem uma boa estrutura, vai reforçar. Ninguém sai perdendo. É ótimo você entender que as coisas negativas estão aí para nos testar e não para a gente acarretar, como fala, agregar. Não. O negativo é teste, é prova. Você quer ou não quer isso aqui? Você quer droga? Tá aqui, tá na mão. Você quer ou não quer? É prova. Se eu aceitar, eu vou ficar dependente. Eu vou ficar ruim. Se eu não aceitar, a vida segue. Então, os pesos que nós carregamos, as ideias negativas que nós carregamos, a culpa é nossa. Porque a gente vai deixando. Mas no caso de uma criança, de um aluno, de um filho, é a falta de proteção do adulto. Por isso que professor, pai, mãe, orientador precisa estar atento à criança. Para que não deixe encher de coisas negativas na cabecinha dela. Nós estamos vivendo um momento tão complicado na nossa sociedade que nunca teve na história humana tanta criança e adolescente se matando. O auge do suicídio está acontecendo na nossa era. Ah, mas a culpa é de professor, de pai e mãe? Também. Você está vendo o que está acontecendo. Impossível o adulto não ver que a criança fica mais apática, fica mais triste, isolada, que ela não quer brincar, que ela não quer participar das coisas. E aí você tem que mexer. Vai ter que fazer com que ela se motive. E a motivação, ela é interna. Não é uma motivação externa, como eu falei. Pode ser dado as brincadeiras, as dinâmicas? Pode, é um princípio. Mas você tem que fazer com que o aluno se motive lá dentro. Ele encontrar a motivação dele. Porque independente de onde ele estiver, ele vai estar motivado. Eu tenho criança que falava para mim assim, professora, quando eu crescer, eu vou trabalhar como médica. A criança mal sabia ler e escrever. Eu quero ser médica. Então, a motivação interna daquela criança é que tudo que estava em volta dela, ela não queria para ela. Ela queria ser médica. Ela se transformou em médica? Não. As condições financeiras para fazer uma faculdade de medicina não deu. Mas ela foi fazer técnico de enfermagem. Ela não saiu do caminho. Ela continuou motivada, querendo trabalhar na área da saúde. E ela chegou até lá. Então, o que a gente tem que perceber é que, às vezes, nem aqueles sonhos, aquela motivação que é gerado na criança vai ser realizado. A gente sabe, tem uma ideia se vai ser ou não. Ninguém está estampado, vai ou não. Mas a gente sabe, pelas condições de família, de sociedade, de dinheiro, se a criança vai ter condições ou não. Mas o que importa é ela ter a motivação. Uma criança minha que fala que quer ser polícia, eu não tiro esse sonho da cabeça dele. Porque se ele quer ser polícia, ele não quer ser ladrão. Para mim tá joia. Se ele vai se tornar polícia, é outros 500. Mas que ele continue motivado, que ele continue pensando sobre isso. Porque enquanto ele pensar sobre isso, ele não pensa em usar droga. Ele não pensa em vender droga. Então, tudo que é positivo a gente planta na criança. O que é negativo a gente, como professor, pai, mãe, orientador, nós temos obrigação de tirar. Para que o caminho deles fique livre, fique leve, para que eles possam caminhar. Nós estamos aqui para isso, para proteger, cuidar, zelar, orientar. E faz parte da orientação do adulto em relação à criança, orientar para as coisas boas, para eles largarem, abandonarem o que é ruim. Às vezes o próprio adulto está causando isso, briga dentro de casa, prisões, violência. Então a gente tem que amadurecer e falar, opa, eu tive filho, agora vai ter que mudar. Eu posso estar aqui com vontade de pegar no pescoço da minha mulher, mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho um filho, o filho vai ver isso. Então o adulto tem que acordar para as suas responsabilidades. Porque essas ideias negativas na sala de aula, o professor vai ter que trabalhar também. Tirar essas ideias negativas. Mas isso já parte dentro de casa, né, gente? Vamos lá, coerência. Teve filho, a responsabilidade primeira de quem? Da família. Então, a família tem que obrigatoriamente dar ideias boas para as crianças. Comprar livros, incentivar a leitura, passar vídeos que sejam de informações boas, música boa, de qualidade, apresentar à criança essa questão da moral através de religião, através de conduta. A família tem um trabalho enorme para educar uma criança. Não é só
colocar no mundo e deixa que o mundo cria. Eu coloco na porta da escola e deixo que a escola se vira. Não, a família é o alicerce. A família tem que trabalhar essas coisas com a criança sim. Dar base de paz, de amor, de fraternidade, de empatia, para que essa criança saia do alicerce família e venha para uma escola e ela trabalhe isso com os colegas em sala de aula. Que ela seja amiga, que ela seja unida, que ela seja boa, que ela seja aquela criança solidária ao outro. Se a família der a bagagem, a escola caminha. Se a família não der a bagagem, a escola vai ter que fazer o papel da família e da escola. A escola não vai poder fechar os olhos, porque acima de tudo nós estamos lidando com vidas. As crianças são vidas, não é número. Oh, número 1, número 2, número 3, número 40. Não. Crianças são vidas. E nós temos essa consciência que nós temos que trabalhar pelo melhor delas. E uma das melhores coisas que você pode fazer a uma criança é não deixar ela encher a cabecinha de pensamento negativo. Pelo contrário, tirar todos os nozinhos que ela vai criando, para que ela se torne uma pessoa do bem e para o bem.